Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Running with the Devil, John McAfee, gênio polêmico e fugitivo, novo documentário da Netflix dirigido por Charlie Russell. Para quem usa o computador há mais tempo, provavelmente vai lembrar daquele período de alta do antivírus da McAfee. John McAfee criou a empresa no final dos anos 80, saiu em 94 e virou essa pessoa extremamente controversa quanto a posicionamento político, uso de drogas, entrevistas na televisão também, inclusive com grande campanha para que as pessoas desinstalassem o próprio antivírus da McAfee. Ele morreu em junho de 2021, essa morte acabou gerando muita polêmica, muita teoria da conspiração e, claro, que muito sensacionalismo. Antigamente, nessa abordagem de documentários sensacionalistas, eu me lembro que o History Channel, no período de alta da TV a cabo, acabava, de certa forma, também fazendo muita coisa. E, atualmente, a Netflix está produzindo muito documentário com teor altamente sensacionalista, que eu já adianto que é o caso desse aqui. Tipo, fale mal, mas fale dessa edição do catálogo da Netflix. A questão é que a vida do John McAfee, com tantas controvérsias e polêmicas, poderia render um bom documentário, e até por isso eu decidi dar play também. As disputas públicas, a questão com as drogas, da política, como ele acaba dizendo que a Receita Federal dos Estados Unidos tinha colocado um alvo nele, que ele seria o inimigo número 1 do IRS. Nesse caso do documentário da Netflix, se alguém me falar que o John McAfee, antes de morrer, financiou esse projeto, eu acredito 100%, porque não existe visão crítica nenhuma, a cronologia de acontecimentos é bizarra, com um gap temporal que é injustificável, eles tentam trazer um ar de despojado, de entrevistas de pessoas que gostavam do John McAfee, e no final das contas você tem mais perguntas do que respostas. O documentário sequer consegue fazer um bom recorte. Parece uma grande propaganda para amenizar polêmicas à vida do John McAfee, e o pior de tudo, e com isso acaba promovendo não só teorias da conspiração, mas também muita desinformação. O documentário tem como base especialmente gravações feitas pela Vice, que enviou 2 profissionais para mostrar como McAfee fugia das autoridades em Belize após ser considerado suspeito de um assassinato. Com dinheiro, drogas e armas, McAfee dizia constantemente que tinha grandes inimigos e que temia pela sua segurança. Uma das poucas coisas que o documentário faz bem e até desperta um certo interesse é nessa caricatura montada pelo John McAfee quanto à sua imagem pública, porque ele dizia que ele era perseguido, que todo mundo queria matar ele, que o pessoal odiava ele, e aí ele vai pedir por um esconderijo, ele vai querer também um disfarce. Só que aí ele acaba indo numa loja, ele fala, eu sou o John McAfee, coloca uma peruca ridícula, e ainda façam que o pessoal tire foto dele. Só que ele pede no final, não postem essas fotos na internet, como se alguém fosse respeitar. E aí você nota uma questão muito interessante da imagem pública dele, que as pessoas começam a falar, esse cara aqui é maluco. E ele aceita isso, parece que ele gosta disso também. Ele gosta da controvérsia, ele acha que ele é o James Bond em um determinado momento, quanto a espionagem, disfarces. Aí do nada ele já acaba se direcionando meio que para Indiana Jones, do grande explorador. A cronologia de acontecimentos do documentário é sofrível, começa com gravações em 2012 e depois, quando os jornalistas acabam saindo, eles retomam só em 2019. Pouco é mencionado do crime pelo qual ele era acusado e de uma hora para outra, você está no ano de 2019 em um contexto completamente diferente. De vez em quando o diretor tenta articular isso com o acontecimento da vida do John McAfee, algo que ninguém sabia, a forma como ele era crítico também. Mas o John McAfee tinha uma vida política muito ativa e isso, por exemplo, é pouquíssimo mencionado nesse documentário. Questão da eleição de 2016, eleição de 2020, nada tem aqui certo foco. E é isso, nós estamos aqui lidando com pessoas que entraram em contato com John McAfee e de certa forma acabaram sendo completamente contagiadas por esse estilo de vida dele, seja quanto a relacionamento ou mesmo entrevistas. Quando nós vamos nos encaminhando para a conclusão entre 2019 e 2021 especialmente, lembrando que ele morreu em junho de 2021, faltam informações básicas além das publicações tipo Wikipédia ou uma biografia comum de um site como a CNN. Mas o mais engraçado é que nós temos aqui um segmento que teoricamente é bombástico, né? Que é típico da escola João Kleber, que seria a revelação de que o John McAfee está vivo. E é exatamente assim que termina o documentário. O documentário não vai a lugar nenhum, o documentário sequer explora o cenário da morte dele, da possível controvérsia, das teorias que são criadas sobre a morte do John McAfee. O documentário finaliza com essa menção solta, né? Não vai atrás das autoridades, não vai atrás de ninguém da Espanha, o local da sua morte, só deixa essa bomba. Para quê?
para gerar engajamento, repercussão e para que os sites acabem colocando notícias de que o John McAfee pode estar vivo por aí. Nessa hora eu pensei, pô, não é possível. Eles mal exploraram a morte do John McAfee, eles mal falaram do cenário de 2020, 2021, o que ele estava passando também, seus pensamentos na prisão. Eles encerram um documentário dessa maneira. Eles querem deixar aquela dúvida na cabeça do espectador, promovendo mais uma grande desinformação, né? Porque uma coisa é você colocar uma entrevista e depois justificar também, procurar, digamos, a história oficial, o que os governos, a Espanha, Estados Unidos dizem. Outra coisa é você soltar o trecho de uma entrevista no final do documentário sem compromisso algum, que é o que eles fizeram aqui. Então você vai ter nesse documentário, na verdade, uma aproximação de recortes da vida do John McAfee. Aí o bacana é que você tem alguns eventos importantes dele em Belize, sabe? E você tá vendo ele reagir quanto a tudo isso. E ele era, de certa forma, um showman, ele sabia que tinha uma câmera apontada para ele e ele acabava também fazendo todo um teatro específico. O filme nunca chega a discutir sobre isso, por exemplo. Mas é um documentário vazio que gera uma teoria bombástica a partir do sensacionalismo. Tá muito mais para John McAfee por John McAfee. E para Running with the Devil, John McAfee, gênio polêmico e fugitivo, eu dou nota 3. Eu realmente aprecio o fato de que a Netflix investe bastante em documentários, entre filmes e minisséries, só que nós temos casos, por exemplo, como esse aqui, né? Que é um documentário voltado especificamente para criar uma manchete, para fazer com que a pessoa clique na manchete, se interesse pelo documentário e dê play. Realmente não vale a pena. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!